Olá, família, bom dia, paz e graça. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Graças a Deus estamos hoje aqui reunidos para compartilhar algumas coisas que nós temos vivido no Senhor. Amém? Não só uma palavra, mas experiências. Experiências que nos trazem agora marcas. Por quê? Porque são essas marcas que vão nos dar autoridade para falar de certos assuntos, amém? Fazia um tempo já que nós não compartilhávamos aquilo que nós estávamos passando e nem aquilo que o Senhor tinha comunicado, porque houve-se um período de vergonha na caminhada, certo? Alguns erros, algumas quedas, porém nesse período foi um período tão precioso ao ponto de reconhecermos que não é o quanto nós fazemos para o Senhor, mas sim o quanto o Senhor tem de nós. Eu vou repetir, não é o quanto eu oro, o quanto eu jejuo, o quanto eu leio a Bíblia. Não me entendo mal, meus irmãos e minhas irmãs. Não que nós não devemos fazer isso, certo? Não que nós não devemos orar, não que nós não devemos jejuar e não que nós devemos não ler a Bíblia. Não me entendo mal. Mas não é o quanto eu faço isso que vai me tornar alguém importante ou então alguém que o Senhor possa usar ou capacitar. Não, é o quanto o Senhor tem do meu e do seu coração. Sabe por quê? Porque às vezes, pelo tanto que eu faço essas coisas, eu acabo presumindo que agora eu sou apto, então eu sou capaz de fazer aquilo que Deus me chamou. E eu acabo sem perceber, tirando o foco do Senhor e colocando o foco nas coisas que eu faço para o Senhor, certo? Então não é o que eu faço para Deus, né? É o que eu faço sem Deus, aleluia. Não é o tempo que eu passo com Deus, é o tempo que eu passo sem Ele, porque eu posso passar o dia tem 24 horas, certo? Eu posso passar 23 horas e 55 minutos com Deus e passar 5 minutos sem Ele. E nesses 5 minutos eu posso destruir todas as 23 horas e 55 minutos que eu passei com Deus. Como? Com atitudes que me afastam dele, com atitudes que traem o relacionamento que nós temos com Ele a partir do momento que nós o aceitamos, amém? Porque quando nós falamos de aceitar o Senhor, fala-se de uma aliança entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. O que é uma aliança? É uma palavra dada e um compromisso assumido, certo? E eu estou muito contente, muito alegre no espírito de poder voltar aos vídeos, porque eu entendo que é uma das formas que o Senhor tem para que possa alcançar uma das multiformas e graças que o Senhor me deu para que eu possa compartilhar vida com vocês, certo? Então, já fazia um tempo que nós não compartilhávamos e não publicávamos os vídeos, certo? Por quê? Porque eu vou tornar a dizer, por um período de vergonha, de quedas, que eu tive que passar para aprender que o Senhor é suficiente, certo? E nós falamos no último vídeo que nós iríamos dar início a uma série de 3, certo? Mas porém, nós não vamos falar hoje disso. Nós vamos falar daquilo que o Senhor tem gerado em nossos corações, certo? Por quê? Porque isso vai com certeza gerar vida em você. Quando nós passamos por um processo de vergonha, de queda, de humilhação, nós entendemos como Jesus se sentiu quando ele veio à terra e teve que morrer por mim e por você. Deus se fez homem e, sendo homem, se tornou servo. Sendo servo, se entregou para morrer na cruz, para que pudesse assim restaurar aquilo que foi perdido no Éden. O que, Vitor? A comunhão com Deus. Adão, quando ele peca, ele morre, mas ele não morre automaticamente, logo fisicamente. Ele morre instantaneamente, espiritualmente. E é uma morte muito perigosa, porque às vezes nós estamos existindo sem uma vida.
Como assim, Vitor? Vamos se dizer que eu posso existir sem ter vida. Como? Gênesis capítulo 1, versículo 26 vai falar que Deus criou o homem à sua imagem, vírgula, conforme a sua semelhança, certo? Então o homem já foi criado. O homem já existia. E quando acontece a existência desse homem, ainda não existia a vida. Porque em Gênesis capítulo 2, eu esqueci o versículo, mas está na Bíblia, pode procurar no capítulo 2, vai falar que Deus, ele sopra o seu fôlego de vida ao homem, o seu espírito, a sua vida agora é transferida àquele boneco, àquela criatura. Então o homem já existia, certo? Mas ele ainda não tinha vida. Ele só pôde ter a vida quando o Espírito de Deus se une com ele e se torna uma alma vivente. E esses dias eu pude experimentar, desde o dia que eu conheci a Cristo e aceitei Ele, foi pouco tempo que eu estive apenas existindo, que houve uma desconexão entre a comunhão com o Espírito e a vida sem Ele, certo? E por o Senhor ter me dado, graças a Deus, uma ousadia, uma alegria de poder lutar pelo aquilo que eu quero, aquilo que o Senhor vem colocando no meu coração, eu acabo às vezes ultrapassando algumas coisas naturais, né? Pela capacidade que o Senhor tem me dado, pelo esforço, e eu, sem perceber, estava colocando as minhas forças naquilo que eu estava fazendo, e eu estava me aperfeiçoando muito bem naquilo. Sem perceber, estava começando a deixar o Senhor de lado, porque, na verdade, eu faço, acontece, eu busco, recebo, eu bato, a porta é aberta. Então, era como se sem perceber eu estivesse deixando o relacionamento com Deus para buscar fazer aquilo que eu estava me sobressaindo muito bem. E eu pude experimentar algo muito incrível do coração de Deus. Esses dias eu quero compartilhar com você. O que é, Vitor? Você poderia me perguntar. É a sua justiça. A justiça de Deus e a justiça do homem. Eu vou te explicar. O homem, na sua justiça, ele vai estabelecer juízo. Amém? Como, Vitor? Vamos supor que eu cometi um crime e agora eu vou ser levado a um julgamento, onde vai ter um juiz que vai liberar uma sentença sobre a minha vida pelo ato que eu cometi. Amém? E qual seria esse ato? O ato de ter cometido um crime teria me condenado, certo? E esse ato eu teria que pagar por ele. Então, quando eu sou levado a um tribunal pelo ato que eu cometi, pela uma ação que eu fiz, é certo que eu pague por isso, amém? Então, quando eu pago por esse ato, por essa ação, o homem ele vai estabelecer juízo, certo? Então, vamos se dizer que eu cometi o ato de roubar, então eu vou ser preso e pagar por isso. A justiça do homem, ela vai estabelecer juízo, certo? Agora nós vamos sair desse cenário e entrar em outro cenário. Qual é o cenário, Vitor? O cenário divino, o cenário de Deus. E qual seria esse cenário? O cenário de Deus é o seguinte: vamos se dizer que hoje eu cometi o mesmo crime, o mesmo ato, porém eu vou ao Senhor, eu vou ser levado ao Senhor para ser julgado. E humanamente, quando eu fui julgado, eu fui sentenciado. Juízo. A justiça do homem estabelece juízo. Agora, divinamente, eu sou levado ao Senhor
para ser julgado. E eu me arrependi daquilo que fiz, sinceramente. E eu estou diante do juiz que é Deus. E o Senhor, por conhecer o coração do homem, e sabe quando o homem está e não estar arrependido, ele busca verdadeiramente a reconciliação. Deus, ele vai olhar e julgar e estabelecer misericórdia. Ele julga, ele sentencia, a sentença é misericórdia. Por quê? Porque Deus, ele é misericordioso. Ele não tem misericórdia, não é um atributo de Deus. Ele é a própria misericórdia. Entende? A essência dele é essa. Não que eu não vou pagar pelaquilo que fiz, irmãos. Não é isso. Toda ação tem uma reação. A lei da semeadura no mundo espiritual, ela é irrevogável. É como se fosse uma lei pétrea no mundo espiritual. Quer dizer que não pode ser mudada. Tudo que um homem plantar, isso também ele vai colher, certo? O que é uma lei pétrea, Vitor? É uma lei que não pode ser mudada e nem alterada. Então, se eu plantei isso, eu vou colher isso. Mas não serei condenado ao juízo. Serei liberto pela misericórdia. Isso constrange o homem ou a mulher que experimenta disso. Por quê? Sendo que deveria ser condenado ao juízo, agora ele é liberto. Ele tem uma sentença de misericórdia para a sua vida. Então isso constrange, irmão, qualquer homem, qualquer mulher, ao ponto de começar a ser espremido e dizer: eu não vou mais fazer isso. Eu vou lutar para não fazer mais aquilo, porque eu fui perdoado. Em vez de eu ser condenado, eu fui liberto. Em vez de eu ser preso, eu fui liberto. E em vez de eu ser condenado, eu fui livre. Então Deus, ele sempre vai trabalhar de uma forma, vamos se dizer, sobrenatural. E esse sobrenatural não há explicação. Porque se eu for tentar te explicar, Deus, eu vou me enrolar. Então eu espero que você experimente dele. Provar e ver de como o Senhor é bom. E nessa manhã de domingo, graças a Deus, nós podemos, pela graça do Senhor, pelo seu amor, poder estar retornando aos vídeos do canal, certo? E eu espero verdadeiramente que a partir de hoje eu tenha compromisso e responsabilidade e constância em compartilhar a palavra do Senhor, a vida do Senhor, para que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida e fazer uma oração, amém? Se for possível, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio da vida, por mais um amanhecer. De estarmos hoje aqui, ouvindo aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor, e poder ter compartilhado aquilo que nós estávamos passando em meio às quedas, às dificuldades, às tribulações. O Senhor é bom, Senhor, tanto no dia bom como no dia mau. E que tudo aquilo, Senhor, que estava impedindo essa pessoa, Senhor, que está ouvindo, que está vendo esse vídeo agora, de acessar lugares profundos no teu coração, Senhor, seja agora desfeito em nome de Jesus. E que haja uma alegria do teu Espírito, Senhor, fecundando a vida dessa pessoa. Senhor, restaura a família, Senhor, restaura o casamento, Senhor, restaura a intimidade com o teu Espírito. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, família.